Bom dia, povo de Deus, aceite a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, Rita Dutra. Um ótimo dia para você, para sua família, um ótimo domingo para você que está chegando aqui nessa manhã para orar comigo. Nós já vamos agradecer a Deus, consagrar esse novo dia, essa semana para Deus, que o Senhor venha nos proteger de todo o mal. Eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 15, que diz assim: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Amém? Esse texto nos mostra que nem sempre a nossa oração, o nosso jejum, a nossa humilhação será respondida pelo Senhor, principalmente quando se trata de pecado. Nós vemos aqui que Davi, ele cometeu o pecado de adultério com Betseba, e aquela mulher, através daquele pecado, gerou um filho de Davi. E por causa disso, o Senhor feriu a criança com uma enfermidade gravíssima. E Davi, diante dessa situação, ele passou a buscar ao Senhor, ele jejuou, ele orou, ele passou a noite toda prostrada sobre a terra, se humilhando para que Deus se compadecesse e deixasse a criança viver. Só que a oração de Davi não foi respondida pelo Senhor. Amém? Então aqui a gente consegue entender que nem sempre as nossas orações, os nossos jejuns serão respondidos, principalmente quando se trata de pecado. Aqui Deus estava determinado a tirar a vida daquela criança, porque aquela criança era fruto de adultério. Então Deus não queria que isso acontecesse na vida de Davi. Então Deus recolheu a criança, e depois a gente vai ver que Deus abençoou Davi, dando um filho, já com Betseba, mas que agora não era um filho de adultério, porque agora o marido de Betseba já era morto. Então Betseba agora estava tendo uma vida legal com Davi. Então Deus deu Salomão, e Deus abençoou muitíssimo, porque agora esse filho era o filho do casamento dele com Betseba. Então, aqui a Bíblia diz que quando Davi, depois de 7 dias, está ali naquele propósito de jejum, de oração, de humilhação, para que Deus se compadecesse e não tirasse a vida daquela criança, o resultado foi que Deus realizou aquilo que já estava no seu coração. Deus não atendeu a oração de Davi. Então a gente vê, irmãos, que muitas vezes as nossas orações, os nossos jejuns não são correspondidos, porque Deus acha, Deus vê que aquilo é melhor para nós. Como no caso de Davi, Deus não queria que Davi tivesse um filho fruto de um pecado, mas que Davi tivesse uma família estruturada, abençoada, filhos que viessem ser da sua relação legal perante Deus. Então foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus achou melhor tirar aquele filho que era fruto de um pecado de adultério, para que Davi não convivesse
com esse pecado, com essa culpa e com uma criança que era fruto de pecado. Então Deus recolheu essa criança. Então Deus achou melhor não responder a oração e o jejum de Davi. Então muitas vezes Deus ele não responde às nossas orações, os nossos pedidos, porque ele sabe que aquilo é melhor para nós, ainda que a gente muitas vezes não entenda o porquê que Deus não atendeu, mesmo nos humilhando para ele, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependendo, como Davi, ele reconheceu os seus pecados quando ele foi confrontado por Natã, quando ele disse, pequei contra o Senhor. E Natã disse para Davi, o Senhor perdoou os teus pecados, não morrerás. Todavia, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então veja que Deus, mesmo que Davi se arrependeu, se humilhou, jejuou, Deus estava determinado a tirar a vida daquela criança, até mesmo para o bem de Davi. Então é assim que Deus ele trabalha. Muitas vezes, quando nós não temos a nossa oração, nosso jejum respondido pelo Senhor, ainda que a gente se arrependa, se humilhe, Deus ele não vai responder, porque ele sabe que aquilo não vai ser para o nosso bem. Muitas vezes estamos insistindo com algo, mas aí Deus acha melhor não dar. Ele conhece aquilo, irmãos, que vai nos beneficiar. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o nosso Deus, ele vê muito além, ele vê o futuro, amém? Então, quando a criança morreu, Davi, ele se levantou da terra, ele se lavou, se ungiu, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Amém? E essa atitude de Davi foi uma atitude louvável, porque ao invés dele reclamar, ele adorou ao Senhor no momento do luto, no momento da sua dor. De maneira que os seus servos questionaram, como assim, pela criança viva, tu jejuastes, tu choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? Aí Davi respondeu, vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Então foi uma tentativa, eu sei que às vezes a gente tenta, a fim de receber uma resposta de Deus, mas já consciente dos nossos pecados, que talvez Deus possa não atender a nossa oração por causa dos nossos atos. E Davi estava ciente disso. Ele disse, quem sabe eu vou orar e vou jejuar, quem sabe Deus se compadecerá de mim e deixa a criança viver. E ele disse, porém, agora que a criança está morta, por que eu vou jejuar? Por que eu vou orar? Será que eu poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Amém? Então, que esse texto sirva de lição, de exemplo para nós, que quando nós estamos em pecado na presença de Deus, ainda que você se arrependa, nem sempre nós teremos as nossas orações correspondidas. Deus ele vai trabalhar. A gente vê aqui, irmãos, algo interessante também que eu quero falar para vocês, que Deus ele procurou o melhor, ele não deu para Davi aquilo que ele queria, que era a vida do seu filho, porque, como eu já falei, era fruto de um adultério. Mas Deus depois deu Salomão para ele, que Salomão foi o rei, foi o rei mais sábio que teve na face da terra. Então, Deus ele recompensou de alguma forma Davi pela sua oração, pelo seu jejum. Então, hoje você não pode colher aquilo que você semeou em oração, você pode não ter aquilo que você buscou de Deus, mas pode ter a certeza que mais na frente Deus ele vai te recompensar com algo maior e melhor, porque Deus ele trabalha dessa forma, ele trabalha para o bem dos seus filhos, para dar aquilo que é melhor para nós. E às vezes, naquele momento, nós não entendemos o trabalhar de Deus, por que Deus não respondeu, por que Deus não agiu, mas na verdade, quando nós olhamos para essa mensagem, nós chegamos a essa conclusão de que Deus ele trabalha para nos trazer coisas melhores além daquilo que nós imaginamos. Amém? Então que Deus abençoe. Vamos agora orar. Vamos agradecer a Deus por esse novo dia.
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai que está no céu, Deus amado, aqui estamos na tua presença, Senhor, nessa manhã de oração. Te agradeço pelo privilégio da vida, pelo ar que nós respiramos. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui nessa manhã, começando o nosso dia, Pai, em oração. Nos colocamos perante a tua presença aqui agora em clamor, em súplica, e pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça, a tua compaixão divina. Eu me coloco aqui na tua presença, meu Pai, para interceder pela vida das pessoas que já estão comigo aqui na oração, todos aqueles que irão passar por aqui e vão receber essa oração. Eu quero pedir a misericórdia do alto, mas antes de tudo, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio da vida, pelo ar que nós respiramos, pelo pão que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Eu quero te agradecer pelo deitar e pelo levantar. Eu quero te agradecer porque eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Muito obrigada pelos livramentos que o Senhor nos concedeu no decorrer da noite, enquanto nós estávamos dormindo, inconscientes, sem saber o que estava acontecendo no período noturno, mas o guarda de Israel, que não dorme, estava velando a nossa vida, estava protegendo a nossa vida dos ataques malignos, das obras de Satanás, Senhor, das setas inflamadas, e por isso que nós acordamos nessa manhã, meu Pai, por isso que levantamos da nossa cama, Senhor, porque se não fosse a tua mão, nós estaríamos prostrados hoje, estaríamos ali oprimidos, estaríamos enfermos, porque a missão de Satanás é essa, Senhor, é destruir vidas, é tirar saúde, é tirar a paz das pessoas, é tirar a prosperidade, é tirar o sono das pessoas. Mas nós estamos aqui nessa manhã porque a poderosa, forte mão de Deus nos sustentou, aleluia, e é por isso que estamos aqui agora clamando, nós estamos aqui suplicando pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, e com o nosso coração cheio de gratidão, nós levantamos agora esse clamor, meu Pai, aos céus. Nós suplicamos a ti nesse momento, Pai, e te agradecemos. Obrigada, obrigada, Senhor, obrigada pelos favores imerecidos, pela graça, pela misericórdia, pela tua compaixão divina, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Graças te dou, Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nos colocamos na tua santa presença, poderoso Deus, para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o Senhor é o amado da nossa alma. A nossa alma tem sede da tua presença, a nossa alma clama pela tua presença, aleluia. Ó Deus poderoso, assim, Senhor, como a corça anseia pelas correntes das águas, a nossa alma também anseia pelo Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui confiando na tua misericórdia, estamos aqui confiando no teu amor, meu Pai. Esperamos pela tua misericórdia, esperamos pela resposta da nossa oração, esperamos pela providência do céu, meu Pai. Ó Deus, aguardamos, ó Senhor, pela tua misericórdia aqui agora. Nós esperamos pelo Senhor, meu Pai, assim como os guardas esperam pelo romper da manhã. A nossa alma também espera pela tua justiça, espera pelo Senhor, espera pela providência do céu. E nós oramos aqui agora para que o Senhor venha fazer justiça pela nossa vida, venha fazer justiça, meu Pai, pela nossa causa aqui agora. Faça justiça pela
pela causa do teu povo. Senhor, meu Deus, quantos que estão agora clamando pela tua justiça, meu Pai. Estamos suplicando aqui nesse momento pela tua bênção. Te compadece de nós, Senhor. Nós não merecemos, não somos dignos, Senhor, meu Pai, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos permite clamar, nos permite entrar na presença do Santo dos Santos, e com a minha alma eu quero te engrandecer por esse privilégio, meu Pai. Oh Deus maravilhoso, de podermos, Senhor, estar aqui na tua presença. Oh Deus tremendo e poderoso Pai, tem misericórdia, Senhor Jesus. Tenha piedade, meu Deus, de nós. Atende a nossa voz, atende o nosso clamor. Eu quero pedir nessa manhã, Espírito de Deus, venha manifestar o teu poder através dessa oração. Eu quero pedir a tua presença, eu quero sentir a tua graça, o teu renovo. Eu quero sentir a unção, o poder sobre a minha vida. Eu quero sentir a presença do teu Espírito, Senhor, me tocar aqui agora. Eu quero ser renovada, eu quero ser fortalecida, eu quero ser cheia do teu Espírito. Vem, Espírito de Deus, me encher aqui agora. Vem, Espírito Santo, derramar nessa manhã a tua presença sobre a nossa vida. Oh Deus maravilhoso e poderoso Pai, Senhor dos exércitos de Israel, joga por terra nesse momento todo impedimento dessa oração. Os inimigos que já se levantaram agora estão guerreando contra a nossa vida no mundo espiritual, combatendo para que a nossa oração, meu Pai, não suba até a tua presença, para que a gente não prevaleça na oração. Mas nós estamos aqui, Senhor, agora estamos clamando, estamos rogando, estamos suplicando pela tua misericórdia, estamos pedindo, meu Pai, pela tua presença neste momento. Ó Deus Todo-Poderoso, visita agora, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Perdoai os pecados do teu povo nesse momento. Nos humilhamos na tua presença, reconhecemos as nossas falhas, as nossas misérias, Senhor. Te compadece de nós aqui agora. Dai-nos, Senhor, o teu perdão. Senhor, meu Deus, venha tirar nesse momento todo o jugo da nossa vida, tudo aquilo que não vem do Senhor, toda a carga, meu Pai, tudo aquilo que está, Senhor, afligindo a nossa vida. Nós colocamos perante o Senhor agora as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas aflições. Nos prostramos, nos rendemos aqui agora, Senhor, perante a tua presença, meu Pai, em oração. Eu quero clamar ao Senhor e pedir ajuda ao teu povo. Quantos já estão aqui agora colocando perante o Senhor, meu Pai, as suas necessidades, as suas ansiedades. Ó Deus poderoso, quantos estão aqui agora colocando as suas ansiedades perante o Senhor, que o Senhor, pela tua infinita graça, pelo teu amor, venha atender a necessidade do teu povo, envia resposta. Meu Deus, eu creio que a nossa oração não está sendo em vão na tua presença, meu Pai querido. Ajuda-nos aqui agora, Senhor. Ajuda o teu povo a resistir firme na fé, meu Pai poderoso. Nos ajuda a suportar os tempos de provações, os dias de lutas e aflições que o próprio Senhor permite em nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, meu Pai, que a luta, a tribulação, meu Senhor, ela traz paciência. A tua palavra diz, meu Pai, ó Deus, que a tribulação, ela gera paciência na nossa vida. A paciência, a perseverança, a esperança, meu Pai. Ó Deus poderoso, que não venhamos desprezar o tempo da adversidade, porque para tudo existe um propósito debaixo desse céu. Que nós possamos fazer como Davi, que diante do luto ele te adorou, Senhor da glória. Venha, Senhor meu Deus, colocar gratidão no nosso coração
coração, não somente pelas coisas boas, que nós possamos entender o propósito daquilo que o Senhor permite na nossa vida, que na maioria das vezes nós não queremos passar, meu Pai, mas muitas vezes é necessário, Senhor, faz parte do processo, e que o Senhor possa ajudar o teu povo a passar por esse processo, para que nós possamos também viver o propósito de Deus na nossa vida. Capacita pessoas aqui nessa manhã, Senhor, dando sabedoria, entendimento, estratégia. Liberta essa pessoa dessa cegueira espiritual, dá entendimento, essa pessoa que tem dificuldade de entender a tua palavra. Ó Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração. Foi o Senhor que deu sabedoria para Salomão, e nós oramos aqui também, ó Pai, nessa manhã, para que a nossa mente seja aberta, que o Senhor venha abrir o nosso coração, dai-nos entendimento da palavra, dai-nos revelações profundas dentro da tua palavra, Senhor. Ó Deus poderoso, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, aleluia. Alimenta-nos através da tua palavra, dai-nos, Senhor, conhecimento, revelações da tua palavra, nos ajuda, Lamanagasúbia, Orimicanda, Labassúria, nos alimentar da tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, aleluia. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Orimicalabassúria, remanda Lamanagasúbia. Há poder nessa palavra, essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que despedaça o jugo, essa palavra que quebra a rocha, aleluia, que destrói, que quebra o coração endurecido. Há poder nessa palavra, essa palavra, Senhor, ela pode penetrar profundamente nesse coração, transformando esse coração duro, esse coração incrédulo, fazendo com que o ateu reconheça que só o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus, que essa palavra venha alcançar corações, venha alcançar vidas, meu Pai. Trabalhe, Espírito Santo de Deus, através da ministração da tua palavra, que está sendo anunciada nesse mundo pelos ministros, meu Pai, da palavra do Senhor, que aonde quer que essa mensagem, ó Deus, chegue, vidas se arrependam, se convertam dos seus pecados, ó glória. Espírito de Deus, vai confirmando nessa manhã, meu Senhor, a tua vitória. Ó Deus amado, libera o milagre sobre aqueles que estão aqui esperando pelo milagre, estão esperando por uma resposta do céu. Essa pessoa que aguarda pelo milagre aí dentro da sua casa, aí dentro desse hospital. Senhor, meu Deus, nós oramos nessa manhã para que o milagre aconteça, que essa pessoa receba a cura e a libertação agora pelo poder da tua palavra, Senhor. Dai o livramento para o teu povo nesse dia. Guarda, Senhor, a nossa vida do mal. Protege, Senhor, a nossa vida dos perigos, meu Pai. Entrega-nos a vitória nesse dia. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Fica conosco desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças ao Senhor por essa oportunidade de oração, e que Deus abençoe todos que estão comigo aqui. Muito obrigada pela companhia. Tenha um bom dia, um ótimo domingo. Às 18 horas estaremos de volta com vocês, e também à meia-noite nós estaremos aqui começando uma campanha, irmãos, para que Deus ele possa aquebrantar o nosso coração, trazer mais sensibilidade para o nosso coração, para que nós possamos nos apresentar na presença de Deus com o nosso coração sensível, arrependido. Amém? Que a gente possa entrar na presença do Senhor com o coração, conforme está escrito em Salmos, o capítulo 51, verso 17, que diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Amém? Então, baseado nesse versículo da palavra de Deus, nós estaremos aqui
iniciando essa campanha para que Deus aquebrante os nossos corações. Amém? Então que Deus abençoe. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.